Tá na hora de fazer um upgrade no seu PC, eu sei, mas aí você não precisa de um super PC. O seu PC é um PCzinho mais casual, você só quer rodar os jogos aí competitivos, os free to play, ou se não, rodar os lançamentos, mas a sua exigência não é exatamente a placa de vídeo mais poderosa. Você precisa de alguma coisa que caiba no seu bolso. E aí a dúvida é, qual que é a placa de vídeo mais barata que dá pra comprar? Bom, eu tenho aqui uma das soluções, que é a RTX 5050, que é a RTX da série 50 mais barata que você pode comprar. Mas claro que com isso sempre vem aquela desconfiança. Ah, mas essa é mais barata aí, não sei, né? Essa plaquinha é mais barata. Será que ela... Não sei, de repente eu não sei, né? Pois é, eu resolvi testar a RTX 5050, a RTX 50 mais barata que tem disponível no mercado, pra ver se ela consegue entregar uma performance legal pra você que tá querendo montar um setup ou de repente fazer um upgrade, tá aí em gerações mais antigas, com placas já ultrapassadas que já não conseguem rodar os jogos mais novos. Será que a RTX 5050 dá conta de rodar os jogos atuais? Será que ela é uma boa opção pra quem vai fazer upgrade? E depois de muitos anos, a gente finalmente tem uma série 50 de volta pro mercado. A última foi a RTX 3050 e antes dela foi a GTX 1650. A série 50, né, o nível de performance da série 50 é normalmente focado para Full HD, para jogadores mais casuais, né? Então, para você que quer fazer algumas concessões e tal. Mas a verdade é que quando elas são lançadas, elas conseguem rodar bastante coisa, principalmente de jogos que já estão no mercado. A RTX 5050 traz uma configuração com 8 GB de memória e ela traz ali PCI Express 5.0 X8. 8 GB de memória vai ser suficiente para você conseguir rodar os jogos em Full HD hoje e também para rodar os jogos que já foram lançados, né, os jogos menos exigentes. Como não é uma placa para quem é tão entusiasta assim, você pode fazer algumas concessões quando você precisar fazer alguns ajustes, mas ela tem suporte às últimas tecnologias. Ela tem suporte ao DLSS 4, ela tem suporte, por exemplo, ao encoder AV1, então de repente para você que quer usar aí para trabalhar também já tem o encoder AV1, que é mais barata que você pode usar para RTX 50 com encoder, e ela é uma placa que consegue trazer você para a geração atual de jogos. Tem o DLSS 4 com Frame Generation, Multi-Frame Generation e também tem performance suficiente. Na verdade, se você não viu ainda, né, um review da RTX 5050, para você ter uma noção de performance, ela tá ali na casa da RTX 4060. Então, se você não encontrar uma RTX 4060 no mercado, talvez você esteja procurando a RTX 5050. Procurou ela, não achou? A RTX 5050 é quem tá no lugar. Mas é claro que gera muita desconfiança, que você fala assim, pô, mas uma placa de vídeo tão de entrada assim, será que não é só para aquela galera que quer jogar os joguinhos e tal, não sei o quê? Como é que ela se sai em jogos mais novos ou mais poderosos, mais pesados, como a gente tem hoje? E num Battlefield 6 da vida? E num Cyberpunk 2077? Ou em jogos mais casuais? Como é que sai no Fortnite, no Valorant, no CS? Bom, exatamente isso que eu resolvi testar aqui. Nós montamos uma bancada que faz mais sentido. Aqui a ideia não é fazer o review da placa, mas sim a gente fazer uma configuração que tenha mais a ver com a realidade. A gente montou aqui com o Ryzen 5 5600, com 16 GB de memória 3600, você pode rodar 3200 também, a configuração aqui tá 3600. Colocamos com uma X570, mas lembrando que é só a bancada, você pode montar com a B450, com uma B550, e a gente configurou aqui com uma RTX 5050 Dual da Asus. É um modelinho bem legal que ele tem também aqui algumas features que só estão normalmente em placas mais caras, como por exemplo o 0dB. Pois é uma placa que ela não tem um consumo muito alto, na verdade o TDP dela é bem baixo, e ela precisa só de um conector PCI Express, e ela precisa só de uma fonte de 300 watts. Na verdade o recomendado já é uma fonte de 500, porque você não vai ficar economizando em fonte de alimentação, né? Então uma fonte de 500 watts ali é para dar com folga, principalmente nesse setup com o Ryzen 5 5600. Para refrigeração a gente exagerou um pouco aqui, tá com H150 aí da Corsair, mas você não precisa, você pode usar o Cooler Box, e a fonte é uma fonte HX 1500i. Eu acho que eu não preciso dizer que você não precisa de uma fonte de 1500 watts. Para armazenamento a gente está utilizando um NVMe da Corsair de 1 TB. É mais que o suficiente, então você não vai precisar de nada além disso. Na verdade você precisa de menos do que isso, a fonte, eu já falei, você vai usar uma fonte inferior ao cooler, você pode usar o Cooler Box, memória você pode usar a memória 3200, placa-mãe você pode usar uma B550, mas o foco aqui na verdade é mais o conjunto CPU placa de vídeo. Porque muita gente fica em dúvida, mas e se eu colocar, por exemplo, num sistema aí com PCI Express 4.0, o que vai acontecer? Porque ela é PCI Express 5.0, ou, será que um processador mais modesto já vai conseguir acompanhar a placa? E a ideia aqui é justamente isso, acompanhar a placa. Eu testei aqui em alguns jogos, começando aqui primeiro pelo CS2. O CS2 é obviamente um dos jogos mais jogados e muita gente vai fazer upgrade. Eu sei que você tá
pensando, mas qualquer batata roda o CS. Rodava. O CS2 já não é mais assim, não. Mesmo que você queira rodar com os presets baixos ali, já não é mais qualquer coisa que roda. E por isso eu resolvi começar com ele. E aqui no CS2 a gente tá... Na verdade, em todos os jogos a gente utilizou presets, porque a ideia dessa placa é justamente uma placa para o público mais casual. Então não é aquele cara que vai fazendo 1 milhão de ajustes e tal. A gente vai mostrar algumas configurações possíveis, mas a gente tentou achar um preset que faça sentido com a placa e que faça sentido com o jogo. Não coloquei tudo no mínimo, os settings competitivos, nem nada do tipo, mas a gente colocou configurações que fazem sentido, né, para essa configuração para você rodar em Full HD. Então ele vai estar rodando no preset médio e aqui rodando em Full HD. E aqui vocês conseguem ver o FPS. Por que a gente colocou no médio? Bom, CS as pessoas normalmente não jogam com tudo no máximo. Enfim, não é o que as pessoas normalmente usam. E para falar a verdade, não adianta muito você diminuir tanto a qualidade, porque você tá vendo que a GPU ela não tá sendo utilizada 100%, né? Isso acontece, então quer dizer que a gente tem aqui uma margem, na verdade, para conseguir aumentar a qualidade gráfica, porque o 5600 ele não é exatamente o CPU que mais... Calma aí, bot, eu tô trabalhando aqui, me respeita. Não é exatamente o CPU que vai cuspir o máximo de FPS. Eu diria que uma sugestão aqui pro setup, inclusive, é você colocar um 5500X3D se você quiser. E cara, a 5050 vai conseguir extrair muito FPS. Bot, me respeita que eu tô trabalhando aqui. Você não me vai me matar. Nem áudio eu tenho, bot. Cadê meus bots? Meu Deus do céu, meus bots. Aí eu vou morrer. Ah, desarmei. Então vocês estão vendo aqui, a GPU consegue entregar um FPS legal, a gente tá rodando ali na casa dos 300 FPS, eu não sei se 300 tá bom pra você. Por exemplo, o monitor que eu tô utilizando é um monitor de 240 Hz, né, inclusive eu já tô aqui até acima, então a gente tentou encontrar uma configuração que fizesse sentido, mas óbvio que você consegue mexer em configurações. Eu vou botar no extremo, só pra vocês terem uma ideia aqui, né, então a gente tá aqui com preset médio, eu vou colocar ele no Very High. Preset, coisa fácil, é só você apertar um botão, colocar lá, já mudou. Coloquei no Very High, no máximo que dá pra você colocar. Ainda assim a GPU não tá sendo utilizada no... Opa, esqueci de comprar arma. Os bots me salvam, relaxa. Vocês vão dar um desconto que eu tô aqui sem mousepad, não tô na posição ideal pra jogar, tem todo esse detalhe, né? Sai da frente, bot! Meu Deus. É muito difícil, gente. Eu tô tentando. Ó, 180 FPS. 160. Isso aqui com tudo no talo. A GPU ela ainda tem uma folga, tá rodando entre 92% e 96%. Ela tá próxima do seu limite, né? Então aqui a gente realmente tá utilizando tudo que a GPU tem para entregar. Em alguns momentos ela dá umas quedas porque o CPU ele não dá conta. O CPU não consegue entregar mais FPS que isso. Mas vocês viram que diminuindo o preset você consegue ter uma performance legal. Aqui a média, né, com tudo no máximo e tal, tá na casa ali dos 200, o que para mim já tá bom. Eu sinceramente rodaria com tudo no máximo, mas eu entendo que tem uma galera que, né, não vai curtir muito. Por que a gente utiliza um preset médio, por exemplo? Porque em alguns casos, né, você pode querer que a mínima fique mais alta. Então, você vê que não muda muito. E aqui, apesar de a gente manter a mesma média, porque, de novo, como o CPU é o limitador, não vai adiantar muito você ficar... Ó o spray, que uma galera... Nossa, o spray do pai. Muito bom, né? Fala a verdade. Cadê o último? Bom dia, senhor, tudo bem? O que acontece é que em alguns momentos vai ter as mínimas vão cair mais, porque pode ser que a GPU afete nas mínimas. Não necessariamente é o caso aqui, mas dependendo do preset pode acontecer. Então o que você pode fazer é falar, não, eu quero garantir que as mínimas fiquem mais altas, você pode ir lá, em vez de um very high, inclusive você pode usar um high, coloca tudo no alto. E colocando no alto, a média vai ficar mais ou menos a mesma coisa, de novo, porque o CPU é o limitador. Pô, Robson, mas eu quero ver quanto que ela consegue fazer de performance no CS2. Tudo bem, é só você dar uma olhada no review que você vai conseguir ver isso. Mas aqui a intenção, como eu disse, é mostrar pra vocês o que ela consegue fazer dentro de um setup realista. É uma coisa que vocês pedem muito e a gente resolveu fazer. E, cara, a experiência é muito boa. A limitação normalmente é a habilidade da pessoa. Eu lembro até hoje, né, quando a gente pegava, sei lá, uma GTX 1050, a série 50 mais antiga, normalmente era bem limitada, né? Os caras vindo tudo no shield e eu aqui descendo, parecendo um cavalo entrando no negócio. Os bots tentam, né? O humano, ele dá uma estragada no cara... Ah! Sai daí, cara. Isso, boa, bot. Caramba. Pera aí, gente, calma. Tá tudo tranquilo. Ah, meu Deus. Defusaram. Não, vou perder a arma. Então eu lembro que as séries anteriores, elas até conseguiam rodar, tá? Mas principalmente em alguns jogos, né, um pouco mais exigentes, a gente sofria. E aqui a gente tá conseguindo rodar com uma folga legal. Então CS dá pra bater uma média ali na casa dos 200, 300 FPS. As mínimas caíram ali pra casa dos 160. Você pode conseguir um FPS maior ou menor dependendo do mapa. É bom lembrar que o CS ele tem essas nuances, principalmente se você não estiver jogando com bot, né? Então o FPS com bot também é um pouquinho diferente. Mas aqui, de novo, o limitador vai ser o CPU. Então se você estiver montando um setupzinho com uma placa de vídeo, um processador, na verdade, mais humilde, até mesmo um i5 12400, né? Você vai ter uma limitação e a placa de vídeo ela é capaz de entregar mais performance que isso. Não vai adiantar você colocar aqui upscaling, você pode colocar FSR, pode colocar o que
que você quiser, porque não vai adiantar. A não sei que seja pra quando você tá colocando ali no Very High, ou se estiver rodando em resoluções mais altas. Aliás, olha que interessante, né? Apesar de ser uma placa de entrada, pra jogos como, por exemplo, CS2, daria até pra rodar num Quad HD. É só você utilizar o FSR aqui, e normalmente vocês não vão usar a configuração mais pesada no jogo mesmo, daria pra empurrar. Eu vou falar pra você que eu fiquei surpreso, cara. E no Valorant, que é tipo CS2 com poderzinho, será que vai rodar de boa? Então, já que a gente tá falando de jogos competitivos e free to play e tal, não sei o que, vamos testar o Valorant. Já adianto pra vocês que a gente vai testar só o hardware, a minha habilidade não precisa ser testada nesse jogo porque ela é muito baixa. Começando aqui pelos presets, a gente tá utilizando uma configuração aqui basicamente no alto, né? Não é um jogo particularmente pesado, tampouco a gente tá colocando em configuração competitiva, isso aí é uma coisa um pouco mais aprofundada, mas pra gente ver a performance do setup como um todo. Lembrando que a gente não tá testando só a placa de vídeo aqui, tá? Porque, como eu comentei, o 5600 ele vai limitar a placa em alguns cenários, principalmente em jogos competitivos. Mas, de novo, é pra você entender como é que vai estar no seu setup. Se a gente tem limitação de CPU, significa que pode dar mais FPS. Então, configuração geral rodando aqui em Full HD, e a gente tá com essas configurações aqui com MSA 4x, com anisotropic em 8x, e é como a gente vai rodar para ver qual que vai ser a performance. E nas estatísticas você consegue acompanhar aqui embaixo o uso de CPU e GPU, mas tem também a temperatura, pra você ver qual que é a temperatura que ela tá rodando. Aqui tá rodando em bancada aberta, acho que ficou óbvio para vocês, né? Então a temperatura vai ser mais baixa, né, do que dentro do seu case, mas o que vai mudar, na verdade, não é nem esse comportamento, é o nível de ruído, que pode mudar dentro do seu case, mas aí tem a vantagem que tá fechado dentro de um case, então você não vai ficar ouvindo. Aqui, ouviu alguma coisa? E aí você acompanha ali também o uso de VRAM, quantidade de memória que está sendo utilizada em cima, VRAM embaixo, a quantidade de memória RAM, o clock da GPU, o clock do CPU embaixo e ali o consumo dos dois, tá? Então você vê que é uma placa que consome realmente bem pouco. O que eu faço com 500 FPS nesse jogo? Detalhe, a GPU tá usando 50% da GPU, quer dizer que dá pra rodar com 1000 FPS? Não sei. Ah, tá limitada a 500, né? Nossa, dá pra deslimitar isso aqui? Agora eu acho que não dá pra fazer nada durante a partida, né? Eu vou ter que perder aqui. Tá batendo aqui 506 FPS, acho que tá no limitador aqui de 500 FPS. Eu imagino que você vai precisar de mais do que 500 FPS, porque definitivamente não vai dar pra você fazer nada com 500 FPS. A GPU tá usando 45%, 40%, tá dando 400 FPS cravado. A limitação claramente está em cima do CPU. Se a gente tirar o limitador, ela pode bater mais FPS, mas sinceramente, você vê que é o CPU que está limitando, né? Opa! Opa, morri. Vamos ver os caras jogar agora, que eu quero ver a performance mesmo. A limitação aqui claramente é no CPU, a gente tá batendo aqui 550, 560, então não tá limitado a 500, tá batendo mais de 500 FPS, mas ele tem as quedas. E de novo, isso aqui é interessante pra mostrar pra vocês um cenário que é mais realista, né? Você vai comprar a placa, de repente o cara fala, nossa, eu vi no review que batia tantos FPS e aqui não bate, a placa é ruim. É a configuração, gente. O 5600 ele não é o CPU pra entregar o máximo de performance. Por isso que eu falei que eu acho que se você quer buscar mais FPS, você pode combinar tranquilamente com o 5500 X3D para extrair mais performance. E a gente já tá rodando numa configuração aqui que o jogo fica bonito, né? A GPU consegue empurrar com uma performance muito, muito boa. Você tem folga para fazer o que você quiser aqui, basicamente, para utilizar qualquer outro recurso que você queira. Eu quero utilizar aqui o DSR, eu quero rodar com uma resolução ainda mais alta. Fica à vontade, hein? 380 FPS, 2 milissegundos. Não sei, assim, tá bom para vocês? Pera aí. Nossa, o cara tá fazendo a rapa ali, mano. Olha lá, ó. Mais um ao outro chegando costinha. Opa, joguei um fogo. Será que eu fiz alguma coisa pro time? Eu participei, hein? Ele faz alguma coisa. Eu não sei o que é, mas ele faz alguma coisa. Os poderes do meu cara é fazer alguma coisa. Mas assim, tipo, tá super baixo o frame time, 2 milissegundos, né? E mais de 500 FPS. Em alguns momentos vai ter queda, é até interessante, né? Mostrar nessa... Opa, deixa eu ver, a sua é igual a minha? Ah, não, pera, eu não sei como é que joga a arma aqui. É até interessante mostrar justamente pra esses cenários. Eu, sinceramente, na minha santa ignorância, 500 FPS estaria muito bom. A placa tá sobrando performance aqui, então, sei lá, amanhã os caras resolvem mudar alguma coisa no jogo, você vai estar com uma folga absurda de performance. O que eu pisei em alguma coisa, é isso? Baludo os caras, hein? Então é isso. Rodou bonito. Eu não vou nem mexer, até porque você não consegue mexer no jogo, né? Legal, ó. Você vem aqui. Você não pode, você pode deixar a partida. Eu não faria isso jamais com o meu time. Então, vocês viram, roda bem. Roda bem o jogo, mas, como eu disse, eu não sou jogador de Valorant. O que vocês acharam da performance do conjunto? Lembrando que isso aqui é a performance do conjunto, não é só da placa. Porque a placa em si consegue entregar mais FPS que isso ainda. Imagina, então, em qualidades mais baixas. E, inclusive, em resoluções mais altas. Eu vou para um lugar que eu conheço um pouco melhor. Vou testar aqui um Fortnite. Fortnite é um jogo que tem
mais opções gráficas aqui, a gente consegue forçar um pouquinho mais. Ainda é um jogo que vai precisar bastante do seu CPU. A configuração que a gente está usando aqui nos gráficos é basicamente o médio e o DLSS balanceado para a gente começar, né? Um preset que faz sentido para isso, para rodar para Full HD, mas a gente vai testar outras configurações para mostrar para vocês também. E já que a gente configurou, se você quiser inclusive testar, tem o mapa desse cara aqui que a gente usa. Tem alguns benchmarks que surgem dependendo da versão do jogo. É bom para você configurar o PC, para você não precisar ficar entrando na partida e acabando com a partida de todo mundo e quitando no meio da partida. Não sei quem que faz essas coisas. E aí você consegue testar o preset que você colocou. Obviamente não vai reproduzir todos os cenários do gameplay, mas você consegue ter uma noção, né? Ele passando pela cidade e tal, vários cenários. E aqui a gente já consegue ver, por exemplo, que tem margem para GPU, né? Tipo, a GPU tá com utilização ali na casa dos 70%. De novo, vai depender de qual parte do gameplay você tá. Mas já tem uma margenzinha pra gente conseguir configurar. Eu tiraria, por exemplo, aqui o DLSS, rodaria nativo, ou manteria o DLSS e colocaria no modo qualidade, ou colocaria mais alguns presets gráficos, de repente, em vez de colocar no médio, colocar no alto. Mas para você que tá buscando mais FPS, não quer dizer que você baixando a qualidade você não vai ganhar FPS, você pode ganhar, porque tem algumas configurações que afetam também o CPU, mas no geral a limitação aqui, de novo, vai ser o CPU. Então se você tá fazendo um upgrade de sistemas mais antigos e você quiser o máximo de performance, não adianta só trocar a placa de vídeo e achar que ela vai fazer milagre. Ela consegue empurrar com uma qualidade gráfica superior e com um FPS muito mais alto, mas aí também vai depender do seu CPU. Se o CPU for muito antigo, pode estar limitando. E aqui não tem nada a ver, por exemplo, com o PCI Express. Mas isso aí é porque tá limitando por conta do PCI Express. Não tem nenhuma limitação aqui específica por conta do PCI Express. Você pode combinar versões diferentes do PCI Express e ela vai conseguir rodar numa boa. Por exemplo, a gente tá no PCI Express 4.0 e ela é 5.0 X8. Mesmo assim, não tem nenhum tipo de limitação por conta de largura de banda, nem nada do tipo. Até porque a utilização de VRAM tá super baixa. Tô utilizando aqui 2.28 GB. Bom, galera, agora a gente entrou aqui no gameplay, tô na mesma configuração. Vocês viram ali no benchmark, eu falei que muda bastante, né? Agora a gente tá no busão. Olha o CPU passando mal. Porque também na primeira partida ele sempre dá aquela carregada, né? Nos shaders e tudo mais. Eu vou pular em qualquer lugar aqui, seja o que Deus quiser. Então tá usando 100% do CPU e, de novo, é aquela limitação. Dependendo do seu setup, a GPU claramente é capaz de fazer mais FPS, bem mais, né? Até porque tem as opções do DLSS. Como eu disse, esse é um jogo que tem o DLSS, a gente tá rodando ele no balanceado. Você poderia até rodar no modo performance, principalmente em um jogo que você tá querendo mais performance. O DLSS no modo upscaling, ele realmente dá mais performance porque ele tá renderizando o jogo numa resolução mais baixa e aí ele tá fazendo o upscaling utilizando inteligência artificial, utilizando os tensor cores da sua GPU. Eu não sei o que é tensor core, não precisa nem saber. Ele tá gerando basicamente uma imagem próxima da Full HD e em vários casos melhor até do que você teria na resolução nativa. A utilização de GPU tá aqui na casa dos 60% e o CPU tá na casa dos 70%. Aqui que é a parte curiosa, né? Vocês estão vendo que vão ter algumas quedas ali, né? Vão ser as mínimas. Vocês vão ver que as mínimas, ó, chegou a cair para casa dos 150 FPS aqui. E dá para ver aqui que claramente é alguma limitação por conta do CPU, porque o CPU chega a bater 95%. O jogo tá bonito, né? Nessa configuração já tá bem bonito, mas a gente pode dar uma melhorada. Vocês viram, 200 FPS mais ou menos. A tendência aqui é não fazer mais FPS que isso. As mínimas caíram para 160, dentro da cidade deve cair até para um pouco mais, dependendo da treta. Mas eu vou mexer na configuração aqui, porque eu acho que dá pra gente ter uma qualidade gráfica melhor. Vamos começar aqui, ó, nas configurações. Eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, o DLSS no modo qualidade. Você vê que ele mostra, inclusive, qual a resolução, né, que ele tá renderizando. A gente tá no médio aqui nas sombras, dá pra gente colocar no alto, longe, né, pra distância de visão, médio. Aqui vamos pôr um alto. Tá sem Ray Tracing, obviamente. E é isso. Vamos ver qual que vai ser o comportamento agora. A qualidade ficou bem legal e a gente tá aqui na casa dos 140 FPS. Então, como eu falei pra vocês, não é a matemática, às vezes a pessoa pensa assim, então quer dizer que se eu tô com FPS baixo, né, e eu não consigo mais FPS, se eu for lá e subir a qualidade, eu vou continuar com o mesmo FPS e aí eu só vou ter mais qualidade. Não é bem essa a matemática. Vocês viram que caiu ali pra casa dos 50 FPS, por quê? Algumas coisas que a gente altera acaba pesando sim também no CPU. A GPU ainda continua com folga, né, então a gente consegue subir um pouco mais a qualidade, mas eu diria que aqui tá numa qualidade bem legal, né? Então a gente tá de novo, ó, vamos ver o preset que a gente utilizou aqui. Você pode brincar bastante com isso aqui e tal, mas de novo, é uma placa para quem joga mais casualmente, né? Então não acho que o seu lazer não vai ser ficar fazendo configurações gráficas. DLSS no modo qualidade, que tá muito bom para Full HD, né? A gente tá com Ambient Occlusion, com Global Illumination, Reflections tá com Screen Space e a configuração basicamente tudo no alto aqui. Eu achei que ficou bem legal a configuração e faz bastante sentido porque monitores 144 Hz, 165
145 Hz, você vai ficar basicamente ali em cima, né? Eu tô tentando chegar aqui tentando chegar em algum lugar um pouco mais na treta aqui, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês num combate intenso. Mas tá bem estável o FPS. O 5600 tá conseguindo empurrar um FPS legal, obviamente que ele não é um CPU pra você jogar competitivo, e um 5500X3D seria uma boa, mas aqui a gente já fez os testes no 5500X3D com o 5700X e na verdade o FPS fica muito parecido. Aqui não é um jogo que, pelo menos o 5500X3D consegue tirar tanto proveito do empilhamento de cache 3D. A GPU tem um pouquinho mais de margem, daria pra gente conseguir mais qualidade ou mais FPS, como vocês viram ali. Então se você tiver um CPU mais poderoso, você pode simplesmente diminuir a qualidade para obter mais FPS, senão eu diria que para essa configuração tá bem legal. Olha a GPU como tá entediada ali, tá batendo 80%, às vezes ela cai para 60% de uso. Mas assim, a performance mesmo em combate, vocês viram ali, ó, 140 FPS, não caiu muito daquilo que tava na média já, né? E a performance é mais ou menos isso, a gente consegue até forçar a mão um pouquinho mais, eu não tenho munição para estar, no caso, combatendo com vocês, senhores. Se vocês puderem, por favor, me dar um sossego aí que eu tenho mais o que fazer, né? Você consegue mexer um pouquinho mais na qualidade gráfica, vai derrubar um pouquinho mais o FPS. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui, por exemplo. Vou colocar tudo no máximo. Quase ninguém joga no máximo isso aqui, né? Mas beleza, vamos colocar no... Aqui acho que a gente o que tinha que pesar no CPU meio que já foi, né? A gente caiu ali pra casa dos 130 FPS. Sinceramente, não faz tanta diferença assim, né? Pelo menos pra mim, como eu falei, minha habilidade não é muito grande no jogo, mas proporcionalmente tá bem estável. Agora a gente já tá com uma utilização de GPU bem mais alta, na casa dos 96, 94%, e aqui dá pra dizer que seria talvez o máximo que você ia conseguir extrair desse setup em relação à qualidade e FPS. Se for só para FPS, só para performance, você consegue bem mais FPS, mas aí vai depender de você estar numa configuração, por exemplo, com um CPU que não vai limitar, e aí muda bastante o esquema. Mas para quem tá fazendo um upgrade, eu acho que tá bem legal. De repente você que tava sofrendo para rodar 60 FPS o Fortnite, ou rodava ele bem feio, você já vai ter um upgrade bem legal. Mas e no Warzone? E no Warzone a gente começou aqui também com uma configuração para tentar extrair o máximo de FPS. Então basicamente a gente tá aqui, ó, no preset básico e com o DLSS no modo balanceado. Vamos ver o que a gente consegue extrair. Não é o modo que você pode extrair o máximo de FPS, mas de novo, a gente está limitado pelo CPU também, né? E o interessante é que aqui, de novo, tem alguns momentos, vocês viram, eu pulei aqui do avião, já caiu ali a utilização da GPU para casa dos 80%, 75%, então a gente já está claramente limitado em alguns momentos aqui pelo CPU, lembrando que é um Ryzen 5 5600, esse jogo exige bastante, ele já tá, o próprio CPU já está na casa dos 70%, o que não quer dizer que ele não está gargalando muito, pelo contrário, a gente tem GPU sobrando para isso aqui. Então aqui, ó, a gente está rodando com o DLSS no modo balanceado e tal. Aqui por modo eu acho que tá bem balanceado aqui, na verdade, em relação à performance e qualidade. A gente tá tendo FPS na casa dos 130, 140 FPS, o que tá bom pro monitor 144 Hz, até 165 Hz, você vai jogar dentro do range do monitor. Opa, vai bot. Morre bot. E segue o jogo, né? Caiu isso para 130, tá bem estável. Mas a gente tem margem aqui para subir um pouco mais. O que eu faria aqui? Provavelmente eu subiria um pouco o preset. Tá no básico, né? Vamos ver aqui. No meio do jogo parece uma boa. Eu com todo esse dinheiro nas costas, eu não sei porque que eu não faria isso, né? A textura, por exemplo, tá no muito baixo. Vamos colocar no alto, já vai melhorar bastante a qualidade, né? É que tava no recomendado. Vamos colocar aqui, vai. Básico. Recomendado, tá maluco? Básico. Eu coloquei, o jogo simplesmente ignorou. DLSS balanceado. Agora sim, tá na mesma coisa. Ele já tava mais baixo. Eu diria que dá pra gente subir principalmente a textura, né, pela qualidade que a gente tá aqui. Colocar normal no mínimo. Na verdade o preset, em vez de mudar aqui pro... Vou colocar aquele no ultra pra ver. É muito bom que o balanceado é tipo o médio deles, né? Coisa bem louca aqui. Ah, agora o jogo já ficou mais bonito, né? Pelo amor de Deus, né? A gente mantém na mesma performance, né? Então a gente ainda tem uma folga de GPU. Rodando aqui, caiu um pouquinho o FPS médio para casa dos 115, 120... Então dá pra gente ir. Aqui é um bom, aqui parece um bom lugar. Eu tô bem no lugar sossegado pra fazer isso. Recomendado. Eu acho que ele não tá, simplesmente ele não quer aplicar, na verdade. Vou pôr aqui no Extreme, então. Vamos ver se ele não vai aplicar. Ah, não mudou nada. Legal. Não, mudou sim, mudou. Ele mudou a qualidade. Agora a GPU tá na utilização na casa dos 90. Opa! Time! Socorre! Um veículo inimigo. Eu acho que eu acertei algum tiro no cara, não sei, tem alguma dúvida aqui, né? O time simplesmente me abandonou, gente. Bom, a gente tá nos settings mais altos, só que daí você vem aqui nas configurações, né? E aí ele mostra aqui, ó, preset custom. Eu coloquei extreme, basicamente. O DLSS, ele tá no balanceado, vamos colocar ele no qualidade, né? E o preset, dá pra gente mexer em algumas coisas manualmente aqui, tá no preset extreme, basicamente.
é que ele tá configurando isso, né? Ele acha que é balanceado. DLSS modo qualidade, agora sim a gente chegou... Bom, a gente cravou basicamente os 100 FPS. Mudou pouca coisa, na verdade, mudando o preset, né? Do que a gente tinha colocado lá do balanceado pro Ultra aqui. O que vai mudar provavelmente são as mínimas. Mas eu diria que aqui meio que ficou, cara, ficou bem equilibrado, na verdade, o setup, né? Se você pensar que é o máximo que o CPU vai empurrar ali, não vai dar pra ele empurrar muito mais performance do que isso. E que a GPU, contudo, no Ultra consegue empurrar isso. Vou tirar o DLSS aqui, ó, vamos ver. Aí a gente caiu um pouquinho o FPS. De novo, aqui, você vê por ser uma situação um pouco extrema, o DLSS ele não tá fazendo tanta diferença, né? Porque a gente não tem margem pra conseguir, quando a gente força, se eu forçar a mão no DLSS, eu vou ganhar alguns FPS, né? A gente tá aqui, ó, agora na casa dos 90, 92, 95, 100 FPS, aí eu vou lá. DLSS, e vou colocar ele no modo Performance. Vamos forçar a mão para ver o que acontece aqui. Você vê que a VRAM já tá acusando que tá ali no limite, né? Porque a gente colocou tudo na Epic. Esse é um ponto, né? Você pode acabar extrapolando a quantidade, inclusive a quantidade de memória RAM. Se você vê que deu stutter em alguma coisa e você vê que a VRAM tá estourando, você diminui a qualidade da textura. Mas aqui, ó, a gente colocando no modo Performance vai ficar na casa dos 140 FPS. De novo, a limitação acaba sendo o CPU, a gente tá usando na casa dos 85, 90% da GPU, mas tá muito próximo. Então eu diria que é um preset bem equilibrado, na verdade, né, um setup equilibrado, um 5600 com uma 5050. Conforme vão saindo atualizações do jogo, você pode precisar de um pouco mais de performance de CPU, eu diria. A GPU ainda tem um pouquinho de margem pra gente conseguir mais aqui. Bom dia, senhor. Vamos pegar esse aqui. Meu Deus, eu joguei de novo. Por quê? Tem um cara no carro aqui, tem um cara falecido ali. Ah, tudo bem, senhor? Quer ajuda? De nada. Vou ajudar você também aí. Opa. Ah, tem dois times brigando e eu tô aqui atrapalhando os dois times. Que legal. Ó o outro ali, ó. Tudo bem, senhor? Ó, os bots tão que tão, hein? Muito bom. Tem que ser bot, né? Porque pra morrer pra mim não é possível. Eu tô jogando sem fone. Não tinha como, né? Mas a performance, eu achei bem legal a performance e ficou equilibrado o setup, né? Porque, de novo, a gente não está testando só a GPU, a gente está testando o setup. Eu fico falando isso porque tem gente que pega só um pedaço do vídeo. Eu diria que a textura aí, dependendo da configuração que você está usando, da resolução, você vai ter que forçar um pouquinho a mão. E dá pra jogar até em Quad HD de novo, porque é tecnicamente uma 4060 em relação à performance. Se você for utilizar o DLSS no modo performance, o que dá pra usar de boa em Quad HD, você consegue uma performance bem legal. O que vocês acharam da performance no Warzone? Tá bom? Porque dá pra gente testar em jogo um pouquinho mais pesado, tipo o PUBG. O PUBG é muito pesado. Não é, mas o PUBG precisa de bastante FPS. Será que dá conta, não? O jogo que se nega a morrer, de repente você tá na GTX 1650 e fala, nossa, eu comprei a 1650 pra jogar PUBG. Pois é, agora você vai comprar a 5050 pra rodar PUBG. Bom, eu botei no mapa aleatório aqui, lembrando que muda na performance de mapa pra mapa e por aí vai. A gente tá utilizando aqui preset também pra ficar básico, pra você conseguir reproduzir. Aí tá no preset alto, V5, obviamente desligado. Estamos rodando no DirectX 11 Enhanced, porque roda melhor, basicamente. Tá rodando aqui na casa dos 120 FPS mais ou menos, utilização de GPU em 94%. A gente tá num preset relativamente alto, tá utilizando quase tudo da GPU, mas de novo, isso vai oscilar conforme a gente vai para lugares diferentes do mapa. Ó, já caiu aqui para 95%. Caiu a utilização de GPU, ou seja, o CPU tá na casa dos 80%, né? E PUBG é complicado justamente por isso, né? Olha o tamanho do mapa para carregar, e aí conforme você vai chegando nas regiões, vai mudando. Pelo que eu lembro, não tem helicóptero nem avião no mapa, então não tem tanto problema assim. O FPS que vai contar mesmo é o FPS aqui no chão. Deixa eu ver se... aqui no chão mesmo tá 160 FPS, né? 90% de utilização de GPU, eu diria que tá ok, né? Em alguns momentos a GPU chega até bater num uso mais elevado. Vamos dar um rolezinho aqui para ver como é que fica o FPS. Ó, aqui no meio da cidade, 150, 160, a gente viu cair o FPS para 80 ali, eu diria que talvez no pior momento você vai ter umas quedas assim, mais bruscas. 180, 170, em alguns momentos cai para 120, 100, até 80 FPS, assim, acho que no pior cenário, né? Aqui não é o lugar mais pesado que dá para você rodar, nem o mais populoso, eu vou acabar morrendo para a própria moto, eu tô até vendo já. Ó, aqui é uma cidadezinha de nada, 120, ó, falando de preset, né? Colocar no mais baixo possível, very low. Aqui claramente a gente vai estar jogando toda a limitação em cima do CPU. E só para vocês terem uma ideia de como que o que o CPU consegue fazer quando tem margem, né? Mas quando você sobe a qualidade gráfica, mesmo sobrando placa de vídeo, o processador não consegue empurrar, porque tem coisas que vão pesar no CPU. Tá vendo? Ó, tipo, aqui caiu de novo para 160. A gente chegou a bater 200 FPS, mas a média ela subiu um pouquinho e as mínimas continuam de novo. Ela sobe um pouquinho ali, mas em alguns momentos pode chegar a casa dos 120 FPS. Opa! Mas já dá para você rodar com uma média bem mais elevada, aqui próximo dos 200 FPS, com quedas para 180, né? A GPU não precisa nem falar que tá sobrando ali, mas de novo, ela sozinha não faz milagre, tá? Então isso aqui é realmente mais próximo do que você vai conseguir dentro de um setup aí, né? Na sua realidade.
Não, esse aqui não é o que eu tava pensando. Eu precisava muito de uma mira, de um scopezinho aqui pra minha car. Então vamos lá, esse aqui é os dois extremos, né? E também a gente pode colocar aqui, obviamente, no Ultra. Vamos ver no Ultra quanto ficou bem mais bonito o jogo, né? Pelo amor de Deus. E olha só que curioso, né? No Ultra, de novo, continua ali na casa dos 130 FPS. Mas é isso, você até consegue rodar perto da casa dos 200 FPS, a média vai ficar na casa dos 180 se você quiser o extremo, né? Ah, eu quero rodar com o máximo de FPS possível, você vai ter quedas para casa provavelmente dos 160, 140 FPS. Aqui a gente tá tendo uma média na casa dos 160, 140, cai, oscila dependendo do lugar que você vai estar. Cadê minha moto? É bom lembrar que se você quiser também, de repente você fala assim, ah, para mim, para outros jogos, não necessariamente para jogos competitivos, mas de repente para jogos que você tá jogando no modo campanha, que você quer mais performance, você pode utilizar também o Frame Generation via driver. Eu já mostrei aqui inclusive em outro vídeo para vocês alguns dos recursos que dá para você ativar. E se você tá pegando uma 5050, tá vindo para a nova geração, eu recomendo que você dê uma conferida nesse vídeo, porque tem várias dicas legais lá que vão ajudar você a extrair mais performance e aproveitar melhor aí o seu setup. Aqui eu acho que não tem muito mais o que eu fazer, né, porque sinceramente a gente pode mostrar a oscilação para vocês em outros momentos, né, em outros mapas, até em outros lugares, mas a média é essa, né, e o setup, por exemplo, colocando tudo no Ultra, eu diria que tá relativamente equilibrado o 5600 com uma RTX 5050, né, então você consegue uma performance legal, a utilização de GPU alta e consegue uma boa qualidade. E para você, tá bom ou não tá? Mas não adianta só jogar jogo mais antigo, você quer jogar lançamento também, né, será que a 5050 dá conta do Battlefield 6? Bom, a gente tá testando aqui no modo multiplayer, eu coloquei no modo Conquest, né, que é o que tem a maior quantidade de players. Tá com o preset médio e com DLSS no modo qualidade. Então com o DLSS aqui no modo qualidade, então o Multi-Frame Generation tá desligado. Você pode utilizar também se você quiser, aumentar a fluidez e tal, mas para jogos mais competitivos eu diria que o DLSS é melhor você forçar a mão no DLSS. Então vamos ver como é que tá. Aqui a gente tá no mapa que ele tem um misto, né, de lugares mais apertados, lugares mais abertos. Vou tentar sobreviver para apresentar alguma coisa para vocês, mas eu não tô nem ouvindo o que tá acontecendo, né? E a gente tá conseguindo uma boa média aqui na casa dos 100 FPS. O mais legal é que a GPU tá sobrando. O CPU não tá dando conta, galera. O 5600 aqui, ele tá dando tudo que ele tem. De novo, você pode... Isso aqui é claramente um gargalo de CPU, tá, galera? Ou seja, o limitador tá sendo o CPU, mas você não necessariamente precisa fazer um upgrade de CPU. Você consegue manter o setup e ter uma boa performance, né? De novo, é aquele ponto que eu falei. Você vai mexer na configuração, você vai conseguir uma boa performance e tal com essa configuração, mas dependendo do que você fizer, né, do que você mexer nos gráficos, você vai ter alguma dificuldade para conseguir estabilizar o FPS, porque ele vai acabar forçando o CPU também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a utilização de VRAM tá na casa do 6.6, tá bem safe ali. A gente tá numa configuração com mais de 100 FPS, o que pra mim tá muito bom. E aí você pode falar, eu quero mais performance. O CPU, ele já tá muito no limite, galera. Tipo, 92% pro 5600, assim, ele tá dando a vida dele. Eu diria que, na verdade, é melhor aqui você, de repente, mexer nas configurações pra ganhar um pouco mais de qualidade, o que também pode forçar um pouco a mão em cima do CPU. Coloquei no preset alto, né? A gente já tá aqui, ó, abaixo do limite ainda da utilização de VRAM, da sua 5050, e aí você vai conseguir um FPS um pouco mais baixo, mas você vai conseguir mais qualidade. Você também pode manter o preset e de repente você pode colocar um DLSS um pouco mais agressivo, né? Então, tá no balanceado, bota no modo performance. Nossa senhora. Eu vou aqui no meio, na raiz da treta aqui, ó. Tentar morrer pra esse cara, não deu certo. Tentar morrer pro tanque. Acho que vai dar certo. 80 FPS aqui, ó. Nos piores momentos a gente deu 80 FPS. E isso vai acontecer, dependendo da variação do mapa, do veículo, o que você tá usando, pode mudar bastante, né? Então é difícil a gente conseguir treinar, testar todos os cenários pra vocês, mas dá pra você ter uma boa noção já. Deixa eu pegar um negócio um pouco mais adequado para o que está acontecendo aqui. Ó, 80 FPS nos momentos aqui. Eu, assim, sinceramente, pra mim, 90 FPS, eu não tenho lá um nível de habilidade muito elevado, né, nos jogos, então 90 FPS pra mim, com umas mínimas equilibradas, estaria bem bom. Mas, de repente, você pode querer um pouco mais. Eu diria que, pra mim, já estaria equilibrado, mas no Battlefield 6 é um FPS, é mais competitivo, você pode querer um pouco mais de performance. O problema é que a GPU, ela tá com uma pequena folga ali, você consegue melhorar a qualidade, mas o CPU não consegue acompanhar, 90%. E olha que interessante, você mexendo na qualidade gráfica, né, quando você tem uma limitação do seu sistema, você tá fazendo upgrade de um setup mais antigo, o seu setup não é tão poderoso assim, o seu PC não é tão poderoso, você pode colocar no preset mais baixo. A gente consegue um pouquinho mais, mas assim, você vê que eu diminuí a qualidade e não ganhei basicamente nada de performance. Já tava no limite do CPU, ele já tá com 92% de utilização. Então eu diria que é mais vantagem você acabar tentando extrair um pouquinho mais de qualidade gráfica. De novo, vai acabar afetando, né, a performance, dependendo da qualidade do que você mexer, mas você consegue uma performance legal. A gente testou em outros mapas também, esse mapa aqui ele é um mapa mais fechado, mais intenso. A gente conseguiu ali no preset inicial que a gente mostrou aqui, né, no médio, o DLSS ali balanceado,
balanceado, você consegue um FPS na casa dos 120 de média e 80 de mínima. Porque eu diria que tá muito bom. Eu diria que tá muito boa a performance, 120 FPS de média, 80 de mínima, tá muito bom para ser a RTX 50, para 5050 ser a RTX mais barata que tem, e principalmente num setup que já vai estar limitando de qualquer forma. Com um CPU mais forte, você vai conseguir um pouquinho mais de performance, né, porque você vai ter essa vantagem, e colocando no mínimo, deixando essa folga para a GPU, por exemplo, a GPU tá utilizando aqui, sei lá, 60%, né, deixando essa folga, você vai conseguir extrair um pouco mais de performance, tá? Isso obviamente varia de mapa para mapa, então aqui a gente tá conseguindo na casa dos 100 FPS, né, mesmo com tudo no mínimo, mas em outros mapas você pode conseguir um pouco mais, ou de repente um pouco menos, dependendo do modo e dependendo do mapa. Tá bom pra vocês? Dá pra jogar um Battlefield 6? É suficiente pra você ou você precisava de mais? Você ligaria, por exemplo, dá pra ligar o Frame Generation aqui, tá aqui com frame time 9 milissegundos, vamos ligar aqui o Multi-Frame Generation. X2, que é o normal, fala pra você, pra mim não afetou tanto o input lag, você tem o FPS, é bom deixar claro que esse aqui não é um FPS, vamos dizer assim, nativo, né, que você tá vendo aqui, você viu que não afetou minha performance, ou seja, pra mim não faz muita diferença mais ou menos FPS, mas você pode, por exemplo, você tá com 100, aqui não tem muita opção, pra falar a verdade, você não vai conseguir mais FPS que isso. Então assim, cara, quando você tá numa situação em que o CPU é o limite, você não consegue extrair mais, o Frame Generation ele acaba ajudando isso. No modo campanha é um exemplo de onde você pode estar utilizando, ou jogos AAA. Aqui, sinceramente, não senti, né, o aumento do input lag, ainda tá bem bom, porque a gente já tava com o FPS inicial muito bom, né? E o Frame Generation, o que ele faz basicamente é através de inteligência artificial, ele criar frames adicionais. Então, ele não, o frame adicional, por exemplo, a gente tava lá com 90 FPS, 100 FPS, ele tá quase dobrando a performance, a quantidade de frames que tá gerados, porque ele tá pegando informações do frame atual, do próximo frame, ele tá interpolando, né, e criando uma imagem no meio. Então, quando a gente rotaciona aqui, ele gera uma fluidez no seu gameplay. É uma ferramenta bem legal, não é exatamente recomendado para jogos extremamente competitivos. No Battlefield, curiosamente, eu vou dizer pra vocês que eu, sinceramente, não senti muita diferença, não. Teria que estar medindo pra ver, mas tá de boa, tá de boa. Eu posso dizer que aumentou muito a minha habilidade, então, maravilhoso, compra 50-50 que você vai ganhar todas as partidas. E aqui no Cyberpunk 2077 tô testando no preset médio, toda vez que mexe aqui ele set médio, sem Ray Tracing. A gente vai utilizar aqui o DLSS e a gente vai colocar aqui ele no modo balanceado. Começar com esse preset para ver o que a gente consegue extrair de performance aqui. E vocês viram que tem aqui, por exemplo, no DLSS, né? Quando eu coloco as opções, ele tem o Transformer Model e o CNN, né? O Convolutional Neural Network. Você vai usar sempre o Transformer, né? Que é o modo mais atual. E isso é muito bom, principalmente para quem está rodando em Full HD, porque ele traz uma atualização para o DLSS, modelos mais apurados, né? Que mesmo rodando no modo balanceado aqui, você vai ter uma qualidade superior ao CNN, que é o modo antigo. A penalização de performance é baixíssima, né? A diferença de performance de um para o outro é baixíssima, principalmente na série RTX 50. Esse modelo ele está disponível em gerações anteriores, mas aqui na série 50 o impacto de performance é praticamente imperceptível, né? Você vai rodar com uma qualidade final melhor. Isso é legal porque possibilita você utilizar mais o DLSS em Full HD, o que era bem difícil nas versões anteriores, agora é perfeitamente utilizável. E aqui a gente está rodando, ó, na casa dos 110 FPS mais ou menos. A utilização da GPU está com folga, a gente está na casa dos 80%. O CPU de novo, é quem tá ali já limitando. Apesar de a gente estar com 80% de CPU, é bom deixar claro que você não precisa estar com 100% de uso de CPU para ter gargalo. Então tem outros fatores que acabam contribuindo para limitação, para o gargalo do CPU. E rodando aqui pelo meio da cidade, vou dar um rolezinho aqui, ó, 100 FPS, 66% de uso de GPU, tá sobrando muita GPU, né? Então o que dá pra gente fazer aqui é tentar um Ray Tracingzinho. Aqui a gente fez os testes já com esse preset e a média foi de 124 e a mínima de 85. Tá? Então, de novo, depende de qual é a área que você está rodando e tal, mas essa foi mais ou menos a média que a gente encontrou com as mínimas. Em alguns momentos você vai ter 124 de média, 100, e em alguns momentos você vai ter quedas para casa de 85. Isso aqui é uma configuração extremamente safe para você jogar, ou seja, você vai ter essa performance bem equilibrada, não vai cair abaixo de 60 FPS. Mas a gente está com uma RTX, então a gente vai ligar Ray Tracing, né? Vamos colocar aqui no preset Ray Tracing médio para ver. O DLSS eu deixei no alto, mas eu vou colocar aqui no modo balanceado. Vou colocar no modo qualidade para ver aqui. A gente sobra de GPU, vamos ver se a gente consegue manter um FPS legal aqui. A utilização da GPU subiu para casa dos 90%, o CPU continua ali no seu limite, né, que é claramente quem está limitando o sistema aqui, e a gente conseguiu travadinho aqui na casa dos 60 FPS. Em alguns momentos você vai ter queda, obviamente, como eu disse, o CPU já está no limite, em algum momento ele vai passar mais mal ainda e vai diminuir, mas a gente está conseguindo manter na casa dos 60 FPS, numa RTX 5050, ou seja, a RTX mais barata que tem aqui está conseguindo rodar um Cyberpunk na casa dos 60 FPS com Ray Tracing, e isso numa configuração que faz sentido, né, sem você precisar rodar num Ryzen 9 9950
50x 3D num 14900K. Isso com uma configuração realista. E a gente consegue bem estável, na verdade, né? Você vê que olha o frame time aqui. O frame time aqui é justamente a oscilação, né? O tempo que demora para os quadros serem entregues e tá muito estável. Você não vai conseguir muito mais performance do que isso, e mesmo se você forçar a mão na qualidade, né? Vamos tentar aqui, por exemplo, ó. Tô utilizando presets para ficar mais fácil, claro que você pode manualmente alterar isso. Você vê que ficou um pouquinho pior ali no Ray Tracing médio. Colocar no Ray Tracing Ultra vai dar ruim, né? Mas aí a gente pode colocar o DLSS, ele estava no qualidade, vamos colocar no balanceado. Vamos ver se a gente consegue aqui uma performance legal. Cara, Ray Tracing Ultra na casa dos 60. Tem umas quedinhas ali para casa dos 55, mas de novo, o CPU tá passando mal e a GPU tá sobrando. O que significa que daria tranquilamente para você rodar aqui estável 60 FPS se você tiver um CPUzinho um pouquinho melhor. Nessa condição aqui, eu vou falar para você, eu utilizaria mais isso aqui, eu colocaria realmente o Ray Tracing no Ultra, tudo no Ultra, e colocaria um DLSS no balanceado, que tá bem bom para Full HD. E aí o que eu faria? A partir do momento que você tá jogando um jogo que não é competitivo, eu ligaria primeiro o Ray Reconstruction aqui, e eu ligaria o Frame Generation, porque aqui você vai ter mais fluidez. Já tá com uma performance boa para você conseguir, né, aplicar o Frame Generation. Frame Generation. E agora sim, né, reiniciei o jogo aqui, agora a gente tá com a mesma configuração, só que com Frame Generation ativo. Você vê que tá apresentando aqui na casa dos 90 FPS. Apesar de ser o Frame Generation, né, o 2x, não é o Multi-Frame Generation, a gente não tem exatamente o dobro de frames, né, porque em alguns momentos tem algumas oscilações e tal, e você tem uma pequena penalização para poder criar esses quadros. Mas o importante é isso aqui, a gente já tava com FPS muito próximo dos 60, então a gente adicionou o Frame Generation só para realmente dar uma fluidez, né? Para dar essa sensação quando você vira, né, o mouse, você sente que o jogo tá bem mais liso rodando. Esse aqui é o Frame Generation, mas tem o Multi-Frame Generation. Vou colocar o modo 3x ou 4x. Para que seria recomendado isso? Por exemplo, o nosso monitor aqui é 144, 165 Hz. Para você trabalhar dentro da faixa do seu monitor. Então 144 Hz aqui o 3x já estaria bom. Ele estaria num nível, e realmente, cara, dá uma sensação de fluidez muito boa. O problema é que conforme você vai adicionando o Frame Generation, ele vai adicionando um pouco de latência. Então se o jogo for muito competitivo, ou se você notar uma lentidão, tipo, eu vou tentar mirar, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui de estabilizar o mouse, você pode diminuir a geração de quadros para melhorar um pouco esse tempo de resposta, né? Mas no geral aqui, ó, no 3x, a gente já partiu de um frame legal, né, de uma quantidade de frame bem legal, que era na casa ali dos 60 FPS. Então aqui a gente consegue ter uma fluidez muito boa no Cyberpunk. A utilização de GPU continua ali na casa dos 88%, subiu um pouquinho mais, né? Afinal a gente tá utilizando as ferramentas dela ali. Se você quiser também, você pode utilizar mais... fala, não, mas eu quero FPS mais alto, eu não quero com Ray Tracing. Não tem problema, coloca, sei lá, o Ray Tracing no baixo, coloca o DLSS lá no modo qualidade, enfim, tem vários ajustes que você pode fazer aqui para você conseguir exatamente o que você procura. Achei que essa configuração, inclusive, ficou boa aqui, ó. Ficou bem legal, porque assim, tem que ficar cuidando também ali da questão da VRAM, né? Conforme você ativa o Ray Tracing, coloca no Ultra, por exemplo, ele pode pesar e algumas texturas podem não carregar, apesar de manter a performance. Olha isso aqui, tá quase na casa dos 200 frames, né? Se você quiser ver a nativa, é só você desativar, né? Se você for aqui e desativar o Frame Generation, ele vai reclamar um pouquinho, vai falar, só quando você reiniciar o jogo. Mas na verdade você já consegue ver aqui a performance na casa dos 90 FPS, a qualidade muito boa. Mas tem uma flexibilidade muito boa para você conseguir rodar o Cyberpunk 2077, um jogo bem pesado, um AAA muito pesado que tá rodando tranquilamente aqui na RTX 5050. É claro que você tem que ajustar as expectativas, né? Mas por ser, de novo, a RTX 50 mais barata, daria pra gente tentar até rodar um outro AAA, né? Mas como a gente não vive só de Cyberpunk, tem, por exemplo, The Last of Us Part 2 Remastered. Então eu resolvi testar ele aqui também, porque é um jogo bem exigente, é um port de console, já dá pra gente ter uma noção. A gente já fez alguns testes aqui no preset, o preset que a gente escolheu foi o preset médio com o DLSS balanceado, e a média foi na casa dos 120, a mínima de 95, o que tá muito bom, de novo, né? Uma performance muito boa, que é inclusive o preset que a gente tá utilizando aqui, pra vocês conseguirem ter uma noção. E é um jogo bem estável, lógico que depois a gente vai sair daqui, vai pra cidade, vai pra outros ambientes, mas normalmente eles são mais amplos e com alguns NPCs. Aqui a gente tem bastante NPC, né? E o jogo ele tem áreas fechadas, áreas abertas, tem combate, tem vários momentos, mas a média ela reflete bastante o que a gente tem aqui. O CPU, de novo, o CPU está no limite, galera. Tá na casa dos 90% e a GPU na casa dos 90%. Olha aí, temos o equilíbrio perfeito, como todas as coisas devem ser. 90% de GPU, 90% de CPU. E isso aqui reflete bastante o que você vai encontrar, né? Então, em jogos como esse aqui, você vai ter uma limitação do setup como um todo. Mas se você já tiver nesse CPU e, de repente, a tua placa de vídeo já não tá dando conta, você vai ter essa performance. Performance boa. Se a gente pode subir a qualidade, subindo a qualidade, é bom lembrar que pesa um pouquinho no CPU também, dependendo dos ajustes que você faz, ele já tá no limite. Então, nada garante que você vai ter mais performance, mas você definitivamente pode ter mais qualidade.
qualidade. A GPU já tá no limite também, você tem o DLSS para dar uma brincada, o balanceado eu diria que é o ideal, provavelmente para esse jogo aqui. Se você quiser um pouquinho mais de qualidade, você pode colocar o DLSS ali no modo qualidade também. Ah, se caiu o FPS, você pode utilizar o Frame Generation. Quando o jogo não tem o Frame Generation, você pode ligar também a geração de quadros, né, pelo driver, né? Então, inclusive, já mostrei para vocês como faz isso, é bem simples, você abre ali o NVIDIA App e você consegue ampliar os quadros para gerar mais fluidez. Então, desde que você esteja acima dos 60 FPS de média, idealmente acima dos 50 FPS, você pode ligar o Frame Generation para dar mais fluidez para sua gameplay, né? E principalmente jogos single player é onde faz sentido. Ó, aqui a gente já tá com um cenário um pouquinho mais pesado, né? Você vê que a GPU já tá na utilização 99%, a CPU caiu um pouco, né, de utilização, então aqui é um cenário que é mais GPU bound, apesar do CPU tá 95%, né? Tipo assim, tá tudo trabalhando, eu acho que essa configuração é realmente o limite, assim, sabe, do que dá pra gente fazer. Existem algumas alternativas, né, como eu falei, você pode brincar com DLSS, você pode brincar ali com geração de quadros, você pode brincar com várias coisas, mas eu diria que isso aqui é o limite. Bom, eu coloquei aqui num modo um pouquinho mais pesado, então posso ligar aqui o Frame Generation, coloquei o DLSS, tá no modo equilibrado, que eu acho que tá bom, né? Vamos aplicar. Nos gráficos eu coloquei o preset alto e vamos ver o que a gente consegue extrair aqui. Com o Frame Generation, a gente está rodando aqui na casa dos 160 FPS. É para dar mais fluidez, esse não é exatamente um jogo que você precisa ter tanto tempo de resposta assim, né? Não vai afetar a ponto de falar, nossa, não esquivei do bicho, foi culpa do input lag. Não foi, posso dizer tranquilamente que não foi. Então assim, tem várias ferramentas para você conseguir extrair uma experiência melhor ainda. A qualidade gráfica tá bem boa aqui, tá? Lembrando que a gente tá rodando em Full HD e o DLSS, de novo, dá para você mexer com qualidades e tal. E se a gente vier aqui, opções, visualização, a gente desligar aqui o Frame Generation, ó, a gente volta ali para casa dos 117, 120 FPS. Aparentemente com o DLSS balanceado é o que dá para você fazer aqui, depende da situação, depois, eu vou para o meio da cidade, eu vou para outros pontos, vai mudar um pouco, ó, nos gráficos a gente colocou aqui o preset alto, lembrando que ele estava no médio, estava basicamente a mesma performance, coloquei no alto. No muito alto talvez seja um pouquinho forçado, até porque a gente começa a pesar em cima da VRAM também, né, então ó, a gente já está nos 7 GB aqui, o que a gente não quer é que a gente comece a emprestar a memória do sistema, né, então é sempre bom você dar uma conferida nisso. Aí a gente vai ter que fazer configurações customizadas para isso, mas no geral a qualidade aqui tá muito boa. Isso aqui sem Frame Generation, com Frame Generation vocês viram que dá para deixar a gameplay mais fluida ainda e conseguir uma experiência ainda melhor. Então tá aí a RTX 5050, eu vou falar que eu fiquei surpreso, né, com a performance, por ser uma placa de entrada ela consegue entregar uma boa performance, como ela tem uma performance na casa de uma RTX 4060 que já entregava uma boa performance anteriormente, ela se saiu bem nos jogos, a gente conseguiu encarar todos os jogos aí em Full HD. Em alguns casos pode ser que você precise fazer um ajuste, de repente você quer forçar a mão no Ray Trace, alguma coisa, você pode ter que fazer um ajuste, principalmente questão de texturas, né, mas isso se aplica para praticamente todas as placas de vídeo com 8 GB para Full HD, e a gente conseguiu rodar jogos competitivos, jogos AAA, jogos lançamento, né, a gente rodou Battlefield 6, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2, conseguiu rodar os jogos competitivos com uma taxa de FPS muito boa. Eu quis trazer esse cenário para vocês, diferente do review que a gente traz, porque eu acho que principalmente para uma placa de entrada, né, para uma placa que se propõe a ser uma placa para galera que tá sendo introduzida agora, ou que tá fazendo um upgrade, que é um jogador mais casual de repente, ele provavelmente vai rodar com presets, ele provavelmente já vai ter um setup que ele vai fazer um upgrade. E eu quis mostrar para vocês que mesmo com um setup com um CPU mais limitado, você consegue ter uma boa performance. Então aqui com o Ryzen 5 5600, né, que se assemelha à performance de vários CPUs que a gente tem aí no mercado, é uma plataforma M4 que já é uma plataforma bem antiga, mas que continua sendo vendida, a 5050 conseguiu se encaixar bem. O que eu quero saber de vocês é se vocês acharam que a performance é o suficiente. Será que para você seria uma boa 5050? Você faria um upgrade para 5050? Você montaria um PC com ela? Qual que é a configuração que você usa aí no seu PC? Você está usando um 5600? Você usa um processador ainda mais antigo? Você já sabia que em alguns jogos você vai ter essa limitação? Você esperava essa performance da 5050? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe sugestões aí, se você quiser ver mais testes desse jeito, diz aí qual configuração você gostaria de ver, qual placa você gostaria de ver. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.